E aí, galera, Pota concurseiro na área, One Quality Set. Esse tem 60 questões, tá? Sempre lembrando que você pode adquirir os nossos PDFs, você compra o pacote e aí você imprime, faz e assiste a correção pelo YouTube, beleza? Vamos lá. No período, sou favorável a que o prendam. Quer dizer, eu sou favorável a isso, né? O sujeito aqui está oculto. Aí tu vai falar, pô, eu sou favorável a quê? Você vê que a pergunta está saindo de um nome, de um adjetivo, regido de preposição. Então essa é a nossa querida e amada completiva nominal, tá? Substantiva completiva nominal, bem fácil. Tem um vídeo no canal só de orações subordinadas substantivas, se não me engano tem 200. Então, quem tiver fraco, só cair para dentro. Assim como as adverbiais também tem, né? Aqui, ó, logo que ele voltar, assim que ele voltar, quando ele voltar, é temporal. A família irá apoiá-lo desde que ele volte. Esse desde que está imprimindo uma condição. Ela irá apoiá-lo caso ele volte, né? A família irá apoiá-lo contanto que ele volte. Condicional. Ou seja, matei a criança. É bola. Vamos ver as demais. Ainda que ele não volte, ele não queira voltar, a família irá apoiá-lo. Ainda que, mesmo que, por mais que, embora, tudo concessiva, né? Concessivo. Ok. E a família irá apoiá-lo uma vez que ele voltou. Uma vez que ele voltou. A família irá apoiá-lo já que ele voltou. Ou irá apoiá-lo porque ele voltou. É a causa. É causal. Uma vez que, não tem como ser tempo, né? Uma vez que igual a já que, ou visto que, é causal. E a outra possibilidade de uma vez que é ser igual a caso. Aí é condição, tá? A questão era fácil. As orações subordinadas substantivas destacadas estão corretamente classificadas, exceto na alternativa. Tenho certeza disso. Ter abstrato CN. Completiva nominal, tá certo. Não podemos saber isso. Aqui tem aquela história, né? Nós não podemos saber o que. Tem sujeito que perguntou o que? É OD, tá certo. É possível isso. Se é possível isso, isso é possível. O isso faz papel de sujeito, é subjetiva. Agora, o IBAMA proibiu isso. Se o IBAMA proibiu isso, o IBAMA proibiu o quê? Tem sujeito e perguntou o quê? É OD, não é subjetivo. Então o erro estava aqui, tá? Beleza, vamos que vamos. Essa também é muito legal. Ele fala assim, em qual alternativa o termo destacado classifica-se como agente da passiva? Aí o que o cidadão pensa? Bom, para ter agente da passiva, tem que ter auxiliar, mais particípio, mais o agente da passiva. E é isso aí que tem que ter. Só que a letra A é pegadinha do malandro, porque a empresa foi aplaudida, isso é auxiliar mais particípio, só que o pelos serviços prestados não é agente da passiva. Para ser agente da passiva, você tem que passar para ativo e tem que virar sujeito. Aqui ela foi aplaudida o quê? Aqui é a causa, o motivo pelo qual ela foi aplaudida, né? Tu não pode falar assim, os serviços prestados aplaudiram a empresa. Não dá. Aí, ó, a B não tem como ter agente da passiva, porque eu seguirei meus ideais é voz ativa. Não tem como, só tem um verbo. Caminhava silencioso, também é voz ativa. Não tem como. Não precisa nem dar a função disso aqui, não tem que perder nem esse tempo. Naquela tarde, a paz foi quebrada pelos desordeiros. Agora você tem o auxiliar, tem o particípio e tem o agente da passiva, porque você consegue inverter, aí você vai dizer o quê? Os desordeiros quebraram a paz naquela tarde, né? O agente da passiva é o sujeito da ativa. Então toma cuidado para não cair em bobeira. Agora aqui uma questão de tempos verbais. O tempo fora é o mais que perfeito, pretérito mais que perfeito indicativo, ó. Pretérito mais que perfeito indicativo. Então a A dançou e a C também dançou. Se não fosse assim, se não fosse, o SSE é o pretérito imperfeito do subjuntivo, ó. Pretérito imperfeito subjuntivo. Pretérito imperfeito subjuntivo, tá? Empate. Hoje estaria morto em vida. Estaria é a Maria. A Maria é futuro do pretérito, do indicativo, né? Compraria, diria, falaria. Então a resposta era delta.
Questão simples. Também tem um vídeo de verbo, né? Com bastante coisa. Essa é muito boa. Assinale a alternativa em que não há possibilidade de mudança da posição do pronome oblíquo destacado, segundo a norma culta. Não há possibilidade, ou seja, ele só pode ficar no lugar em que ele está, né? Aí se você marcou a letra D, você acertou. Por quê? Porque quando você tem em mais C mais gerúndio, só pode ser em mais C mais gerúndio. Se você falar em se confirmando essa previsão, tá certo. Se você tentasse falar assim, eu pensei em confirmando-se, tá errado. É em mais C mais gerúndio. Aí você vai falar para mim, então nas outras existe a possibilidade do pronome ser colocado em outro lugar. Sim. Ó, ela vai magoar-te. Aqui eu tenho auxiliar mais infinitivo. Poderia ser ela vai te magoar. Também poderia. Ó o para mais o infinitivo, que é trunfo. Estamos ansiosos para lhe mostrar as fotos. Ou poderia ser estamos ansiosos para mostrar-lhe. É aquela história do corri para o ajudar e corri para ajudá-lo. O para mais infinitivo é o para e o de, né? E aqui também é interessante, ó, todos perceberam que a situação estava se complicando. Aqui eu tenho auxiliar mais gerúndio, ou seja, está certo dizer que a situação estava se complicando e também estaria certo dizer que a situação estava complicando-se. Também está certo. Quando tem auxiliar mais gerúndio, você pode botar no meio, pode botar depois, não tem problema. Haveria mais de uma possibilidade. Na letra D, não. A letra D, somente o em mais C mais gerúndio, tá? Em todos os itens, há um adjetivo no grau comparativo, exceto... Bom, ele quer onde não é comparativo. As modelos de ontem eram mais bonitas que as de hoje. Aqui é comparativo de superioridade, que está comparando as modelos de ontem com as de hoje. E o mais é superioridade. Ele parecia o mais tímido de todos, ou seja, aqui é superlativo relativo de superioridade, por causa do artigo. Superlativo relativo de superioridade. Letra B. Essa já é superlativo, não é comparativo. Ó, dizem que o marinheiro é forte como um touro é. Aqui é comparativo de igualdade, né? Ele é forte como um touro. Comparativo de igualdade. E na D, este filme pareceu-me mais longo que o anterior. Comparativo de superioridade. Está comparando este filme com o anterior. O mais é superioridade. Lembrando que inferioridade é só o menos, tá? Só o menos. Maior, menor, pior e melhor, sempre superioridade. Maior, menor, pior e melhor. Mas tem no vídeo de adjetivos, tá? Processo de formação de palavras. O combate. Combater o combate. Regressiva, né? Atacar o ataque. Falar a fala. Beleza. Dificuldade... aqui no caso o dade é um sufixo formador de substantivo abstrato. Aqui é sufixal, ó. Pimba, pimba. Eu já matei. E novidade é a mesma coisa. Se é novo, é novidade. Sufixal, né? Beleza. Só tem que tomar cuidado, assim, que eu já falei, né? No processo de formação de palavras teve. Deslealdade. Deslealdade seria prefixal e sufixal. Porque existe lealdade e existe desleal. Aqui é prefixação e sufixação, tá? Coletivo. O conjunto indicado pelo substantivo coletivo destacado está correto em todas as alternativas, exceto em, ou seja, ele quer errada. Ele foi convocado, imaginem, para classificar a pinacoteca em 2 meses. Pinacoteca de livros? Não, de livros é biblioteca. Pinacoteca é de quadros. Galeria é de obras de arte. Então aqui já está errado. Vamos ver as outras. Malta é de desordeiros, está certo. Esquadra é de navios. Armada é de navios de guerra. Tem essa diferença. Esquadra é de navios, armada é de navios de guerra. E elenco de atores. Tá certo. Assinale a alternativa que corresponde ao período de pontuação correta. Bom, o sinal estava fechado. Bom, essas 2 vírgulas aqui já são bizarras. Porque se o sinal estava fechado, o sinal é o sujeito. Você não pode separar o sujeito, vírgula, verbo. Não pode. Tá? E outra coisa, aí quando acontece isso, eu já falei sobre isso diversas vezes, o que a gente está percebendo aqui? Que a conjunção porém, ela está deslocada, ela está posposta ou pospositiva, né? Ela não está no início da oração, né? Ela está deslocada, ela está no meio da segunda oração, ela está no meio, né? Quando isso acontece, ela tem que estar entre vírgulas,
Então a resposta não poderia ser aqui, porque faltou uma vírgula aqui, e aqui é idem. Então a resposta teria que ser D. Aí é bom que você treine a leitura, né? Você fala assim, ó, sinal estava fechado, os carros, porém, não paravam. Né? Você tem que falar os carros, porém, não paravam. Esse porém deslocado merece estar entre vírgulas, tá? Assinale a alternativa que apresenta erro de concordância verbal. Bom, vamos lá. Colam-se etiquetas. Etiquetas são coladas. Partícula passivadora, tem sujeito e o verbo concorda com ele. Procuram-se tarjetas. Outra partícula passivadora. Tarjetas são procuradas. Tem sujeito e o verbo concorda com ele. Agora, precisam-se de funcionários? Não, esse se aqui é pis. Sempre que o se é pis, o verbo fica na terceira pessoa do singular. Precisa-se de, necessita-se de, trata-se de, etc. Solicitam-se mais arquivos são solicitados. PA, se tem PA, concorda com o sujeito, tá certinho, graças a Deus. Então, ó, precisa-se de, necessita-se de, trata-se de, o se é pis, o sujeito é indeterminado, o verbo fica na terceira pessoa do singular, né? Vou botar mais disso aí, porque eu tô levando fé que possa cair, e é boba, né? Ó, essa é muito interessante, essa questão, muito. Ó, em relação ao período, em tudo na vida é razoável que a verdade prevaleça. Então, olha só, em tudo na vida, vírgula, é razoável isso. Se é razoável isso é razoável. Então, isso aqui seria a oração principal, aqui seria uma oração subordinada substantiva, subjetiva. Ou seja, período composto por subordinação. Porque quando tem oração subordinada, ele é composto por subordinação. Quando tem só orações coordenadas, ele é composto por coordenação. Se ele tiver orações coordenadas e subordinadas, aí ele é composto por coordenação e subordinação, tá? Então, o período é composto por coordenação? Falso. O período é simples? Não. Esse período não é simples. Período simples é quando tem um verbo só. Não é simples. É falso. Ah, chamar a atenção, né? Ó, a primeira estava falsa. Ok, tá vendo? A primeira estava falsa. A segunda, eu já sabia que estava falsa, porque olha aqui, ó, falsa, 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 verdadeira. Tá 3-1. O último eu não entendi, né? Ó, o período é composto, tá vendo que o último tá tudo V? O período é composto com presença de oração subordinada substantiva, tá certo? Olha o que ele falou na terceira. O período é composto com presença de oração subordinada adjetiva. Nada a ver, oração subordinada adjetiva tinha que ter pronome relativo. Tá falso também. Então a resposta era bravo. Então tem que olhar as alternativas também, porque tem questão que eles dão mole, né? Tá. Marque a opção que apresenta corretamente exemplo de concordância verbal. Tá. Haviam motivos para ser feliz? Não, havia. Verbo haver no sentido de existir não vai para o plural. Deve existir formas de cálculo? Não, é devem existir formas de cálculos. Formas devem existir. Tá errado. Podem haver meios mais fáceis para ser feliz? Não, pode haver. Sempre que tiver o verbo haver no sentido de existir, o auxiliar não pode para o plural. Ah, então a correta é a D. Podia haver meios mais fáceis de ingressar na aeronáutica. Certíssimo. Se eu tenho o verbo haver no sentido de existir, o auxiliar não pode para o plural. Se eu tiver o existir, o auxiliar vai para o plural, dependendo ou não do sujeito. Sujeito no plural, auxiliar no plural. Se fosse sujeito no singular, se eu botasse assim, por exemplo, ó, devem existir regras. Regras devem existir, porque regras é o sujeito. Que botou o existir tem sujeito. Agora, se eu coloco deve, deixa eu rabiscar aqui, eu quero deixar claro que está no singular. Deve existir regra, ou seja, regra deve existir. Aqui é o sujeito. Então, você percebe que quando você tem o existir, o auxiliar, ele vai para o singular se o sujeito estiver no singular. Ele vai para o plural se o sujeito estiver no plural. Agora, se for haver, ele obrigatoriamente fica no singular, tá? Beleza. Assinale a alternativa em que o pronome destacado não modifica um nome. Se o pronome não modifica um nome, é porque o pronome não é ADN. Porque olha só, esse pronome aqui, ó, todo dia, ele está do lado do substantivo, então ele modifica um nome. Aqui é um pronome indefinido que está ao lado de tempo, que é outro substantivo, então ele modifica o nome. Aqui, mesma equipe, é um pronome demonstrativo que está ao lado do substantivo, modifica o nome. Aqui, ele não modifica o nome, porque ele está do lado do verbo. Era só você maldar isso. Ó, do lado do substantivo, do lado do substantivo, do lado do substantivo. Esse aqui não modifica o nome, ele está modificando o verbo. Então a resposta dessa questão é alfa. Questão boa, né? Maneira. 15.
Não sei se isso vai cair ou não, mas uma ortografia é sempre bom. Saber a diferença de embaixo para embaixo ou embaixo. O embaixo junto é a posição inferior. Como assim? Ó, só durmo se for embaixo do lençol. Embaixo junto. Coloquei as contas embaixo daquele livro, posição inferior. Embaixo junto. A professora fala sempre em baixo tom de voz. É o em baixo tom, esse baixo aqui seria um adjetivo, né? É um tom baixo ou um tom alto, né? Você trocou aquelas imagens em baixa resolução, elas estavam em baixa resolução. Elas poderiam estar em alta resolução. Você tem que fazer esse trocadilho. Agora aqui, ó, minha avó esconde a chave embaixo do tapete quando sai. Embaixo do tapete, posição inferior. O quarto do Harry Potter era embaixo da escada, em posição inferior à escada. Tranquilo, né? Não dá para errar isso, beleza? Vamos lá, questão 16. Metade dos torcedores permaneceram no estádio. Bom, aqui está correto porque aqui você pode concordar com torcedores, torcedores permaneceram e ainda poderia ser metade dos torcedores permaneceu. Igual a maioria, idiota, né? A maioria dos torcedores. A maioria permaneceu, torcedores permaneceram. Grande parte dos torcedores. Aqui não tem nada demais. A número 2 é uma questão que eu já passei e que eu estou voltando agora. Por quê? Para falar mais uma vez do 1 dos Q e 1 das Q. Porque quando ele fala que André foi um dos que mais comemoraram a vitória, está certo. E poderia ser um dos que mais comemorou. Um dos que, o verbo pode ficar no singular ou no plural. Não tem como estar errado. E aqui temos mais de um. Mais de um jogador se ofenderam mutuamente. Tá certo. Por quê? Porque quando você tem o mais de um e há uma ideia de reciprocidade, a reciprocidade pede sempre plural. Então, mais de um jogador se ofenderam. Ou seja, um ofendeu ao outro. Reciprocidade sempre plural. Então, as corretas seriam as 3, né? As 3 estão corretas. Beleza. Vamos lá. Aí aqui, ó, eu fiz questão de colocar essa questão, por quê? Tá vendo? Frase com erro de concordância verbal. Por causa da primeira, porque foi daqui que eu tirei, ó. No mesmo dia, faleceu um político e um músico. O sujeito é composto, só que é aquela história de sujeito composto, posto ao verbo. Então, o faleceu está concordando com o mais próximo, que é um político. Mas se fosse faleceram, também estaria certo. A errada é a B, ó. Por que a errada é a B? Quem botou B, bingo. Aí aqui, ó. Desse produto foi fabricado no ano passado 10 modelos, ou seja, 10 modelos desse produto foram fabricados. 10 modelos foram fabricados. Então o erro era gritante. Ó, desapareceram misteriosamente o livro e a revista. Ou seja, o livro e a revista desapareceram misteriosamente, tá certo? E aqui é o pronome relativo. Ele está retomando, o livro e a revista estavam aqui. Né? Mas lembre-se que quando o pronome relativo exerce papel de sujeito, ele vai ser sempre sujeito simples, tá? Mas está correto. E aqui, ó, é importante que esses assuntos sejam discutidos, tá certo? Nada demais. Espia a barriga estufada dos meninos. A barriga cheia de vazio. O que esse de vazio é? CN. Cheio de, perto de, longe de, repleto de, ávido de, convicto de, convencido de, tudo CN, clássico. Agora aqui, ó, regência nominal. Ó, minha irmã tem aversão a baratas, mas a aversão pode ser a para por. Aversão a para por, é gravar. E se tivesse pedindo a função sintática aqui, seria CN, aversão a CN. Então aqui todos podem, porque pode o a e pode o para. Seu patrimônio não é compatível com. Compatível é só com. Então, ó, esquece essa e esquece essa. Então, temos uma briga entre a B e a D. Este problema é análogo a. Análogo é a. Análogo a outro que foi apresentado. Então, a resposta a ser marcada era bola. Beleza. Vamos que vamos. Verbo. Estão conjugadas corretamente as formas verbais destacadas em. Se Joana refizesse a conta, encontraria o erro, tá certo. Ele quer que tá correto. Se a empresa retesse, não, se a empresa retivesse o pagamento. O tesse é um cachorrinho, né? Não existe, tá errado.
Se os atletas mantiverem o ritmo, estarão classificados, tá certo? Caso os atletas mantenham, mas se os atletas mantiverem, é o futuro do subjuntivo. Errado aqui seria se ele dissesse se os atletas manterem. Se ele impor sua vontade, não. Se ele impuser sua vontade, tudo se resolverá. Então aqui estava errado. Então corretamente aqui seria 1 e 3, alfa. 1 e 3. Beleza. Vamos lá. Função sintática. O presidente está convicto de quê? De CN. É convicto, convencido e certo, né? Se tivesse ele está convencido ou ele está certo de. Convicto de, convencido de e certo de CN. Agora, outros setores do governo discordam. Quem discorda, discorda de alguém. Mas é VTI ou AI. É igual concorda. Concorda com OI. Discorda de OI. Só muda a preposição, mas concordar e discordar são verbos transitivos indiretos. Então, CN e OI tem alfa. CN e OI. Alfa. Eles estão bem sem vergonha. Muito. Vamos lá. Está correta a forma verbal destacada na seguinte alternativa. Só poderemos opinar sobre o filme se ouvirmos. Se ouvirmos. Aqui é o futuro do subjuntivo. Quando o virmos. Quando eu vir o filme, né? Quando nós virmos o filme, essa é a certa. Aqui tá errado, não é mantiam, é mantinham, é do ter, é manter. Então os policiais mantinham, é NH ali, ó. Então aqui estava errado, aqui também estava errado. Nós passeávamos. O que esse I está fazendo aqui? É passeávamos. Nós passeávamos, nós freávamos, são os verbos do EAR. Não tem I ali não, tá? Nós clareávamos o cabelo. Tá errado. A certa é aqui, os guardas intervieram. Errado é interviram, tá? Intervieram é o certo, ok? Beleza, vamos lá. 23. Assinale a alternativa incorreta quanto à concordância nominal. Os vestidos custaram barato, tá certo? Custar, cobrar, pagar e vender, caro e barato, invariáveis. Mas as saias custaram caro. Essa tá certa, ele quer a incorreta. Apesar de famoso, não são artistas de talento. Aqui está o erro. Era para ser apesar de famosos, porque ele está falando no plural. Apesar de famosos, eles não são artistas de talento. O erro estava aqui. Aí, para ser apesar de famoso, seria assim, apesar de famoso, não é artista de talento. Porque aí seria ele não é artista de talento, apesar de famoso, apesar de ser famoso. É isso que ele está querendo dizer, tá? Agora aqui, eu já lhes pedi bastantes vezes, ou seja, eu já lhes pedi muitas vezes que não fizessem mais isso, tá certo? Eles caminhavam sós, ou seja, eles caminhavam sozinhos, tá certo? E também estaria certo se eles dissessem, eles caminhavam a sós pela noite escura, também tá certo, tá? Ok, vamos lá. Em que pese aos inimigos do paraense, ó o em que pese aí mais uma vez, em que pese é concessiva, adverbial concessiva. Essa nunca caiu não, tá? Mas quem já estuda comigo há mais tempo, já falei. E na folha de adverbiais tinha também. Tem um vídeo de adverbiais aí no canal, tá? Sinceramente, eu confesso isso. Ou seja, tem sujeito que é oculto e eu confesso o quê? Tem sujeito que perguntou o quê? É o AD. Objetiva direta. Bola. Mel, né? Beleza. É possível que ele perca. Esse é possível que ele perca é o mesmo que talvez. Talvez ele perca o emprego. Talvez ele perca o emprego. É o presente do subjuntivo, tá? Talvez ele perca, talvez ele saiba, talvez ele diga. O talvez chama presente do subjuntivo. E aqui é a perda do emprego. Perder a perda. Aqui seria uma derivação regressiva ou deverbal. Perca e perda. Charlie. Perca e perda. Ok. Vamos lá. Mais um advérbio. Mesmo que nós interviéssemos. Interviéssemos. Não existe intervíssemos. É se nós viéssemos, se nós interviéssemos. Não conseguiríamos que eles requeressem os papéis. Não existe requisessem. Requis não. Lembra dessa história? Requis não. Requeressem os papéis para que os papéis que os chefes mantêm. Os chefes está no plural, então mantém, vai ter o acento
circunflexo. Portanto, a resposta seria água. Beleza, vamos lá. Se houvesse mais tarefas a executar, haver no sentido de existir, não vai para o plural. Deveriam existir mais elementos. Mais elementos deveriam existir. Então a resposta seria delta. Sempre que tiver o existir tem sujeito. Então mais elementos deveriam existir. Agora aqui é o espelho, né? Só que está invertido. Lá no haver virou existir, no existir virou haver. Agora aqui eu tenho que dizer o quê? Se existissem mais tarefas. Se mais tarefas existissem. Aqui quando boto o haver, a gente já está careca de saber, né? O auxiliar não pode para o plural. Então a resposta a ser marcada era bola. Deveria haver. Sempre que tiver o haver no sentido de existir, o auxiliar tem que ficar na terceira pessoa do singular. Ok. Vamos lá. 29. Assinale a incorreta quanto à concordância nominal. É necessário informação. Tá certo. Aí se fosse a informação é necessária. Refrigerante com gás não é bom. Tá certo. Refrigerante com gás não é bom. É proibido a entrada? Nossa, aqui tem um erro gravíssimo, né? É proibida a entrada. Aí se tirasse o artigo, aí seria é proibido a entrada. Tá? Então o erro estava aqui, uma questão bem sem vergonha. Aqui, ó, é vedada a inscrição, tá certo. Botou o artigo, que é o determinante, que pode ser um artigo ou um pronome. Aqui varia, tá? 30. Assinale a incorreta quanto à concordância nominal. Parece até a mesma coisa, né? Bastantes feriados, ou seja, muitos feriados, tá certo? E é um pronome indefinido adjetivo. Agora vamos lá. Segue em anexo ao processo os documentos comprobatórios da fraude. Ou seja, os documentos comprobatórios seguem anexos. Os documentos seguem anexos. Já marquei, é bola. Eles eram tais qual o chefe, ó. O tais concorda com quem está antes e o qual concorda com quem está depois. Tá certo. Haja vista, sempre certo. Lembra daquela história? Haja vista, sempre certo. Haja visto, sempre errado. E hajam vista, só se do lado tiver no plural, sem preposição. Hajam vista os fatores. Aí você pode colocar o hajam vista. Mas o que eu acho mais fácil de gravar é haja vista, sempre certo. Haja visto, sempre errado. Elas próprias, elas mesmas, elas próprias, tá certo? E é um pronome demonstrativo, beleza? Questão 31, ó. Pessoal pedindo orações reduzidas. Aí, ó. Todas as orações reduzidas destacadas são subordinadas adverbiais concessivas, exceto, bom, as concessivas, elas exprimem uma relação contra a lógica. Concessiva é contra a lógica. Então, perceba. Não conseguiu realizar uma boa prova, mesmo sabendo toda a matéria. Contra a lógica. Como que ele não consegue realizar uma boa prova se ele sabia toda a matéria? Isso aqui é concessiva. Ele não conseguiu realizar uma boa prova, mesmo que, ainda que soubesse toda a matéria. Essa é concessiva, reduzida de gerúndio. Tá ok. Agora, olha para B. Ocupado com tantos afazeres, não tenho tido muito tempo para o lazer. Isso aqui não é contra a lógica. Aqui, essa aqui está dando uma ideia de causa, porque olha só, não tenho tido muito tempo para o lazer, porque estou ocupado com tantos afazeres. Aqui é causal. Então a resposta já era B. Agora vai vendo se as outras não são concessivas. Aqui, ó. Ela chegou rapidamente ao local da festa sem conhecer direito o caminho. Aí tu olha e fala, mas como que ela chegou rapidamente ao local da festa se ela nem conhecia o caminho? É contra a lógica. Ela chegou rapidamente ao local da festa mesmo sem conhecer direito o caminho, ainda que não conhecesse o caminho. Concessiva. Por quê? Contra a lógica. Apesar de é sempre concessiva. Apesar de e apesar de que. Quem assistiu calmamente ao vídeo de orações subordinadas de adverbiais já está por dentro. Então aí, ó. Tá aí, ó. Vai ter simulado que vai ter uma sequência, né? Para depois falar assim, ah, passou pouca. Beleza. A operação da polícia, ou seja, a operação policial. Isso aqui é uma locução adjetiva ADN. Ok. Implicou apreensão de armas. Bom, o termo de armas está preso à apreensão. A apreensão é o ato de apreender. É um substantivo abstrato. Quando você fala apreensão de armas, as armas apreendem ou as armas são apreendidas? Elas são apreendidas. Então é CN.
Então a resposta a ser marcada era bola. Questão fácil, tá? Ok. Essa, eu não vou dizer que é fácil, não. É fácil para cair na prova e todo mundo acertar. Porque eu já havia passado isso, quem estava estudando presencialmente, quando eu botei isso no simulado, foi um furdunço. Eu, caramba e tal, ó. Comício monstro. Isso aqui é derivação imprópria. Porque o monstro aqui está funcionando como adjetivo, qualificando comício. Quando o monstro, na verdade, é um substantivo. Ele é um menino prodígio. Você tem que anotar só isso, ó. Menino prodígio também é derivação imprópria. Então aqui é derivação imprópria, aqui também é. Aí o cara fala, que derivação imprópria é menino prodígio? Aqui prodígio está funcionando como adjetivo, mas a palavra prodígio originalmente é um substantivo, tá? São os 3 exemplos do Segala. Então caindo na prova, aqui já é a segunda ou terceira vez, não sei, né? Mas tudo bem. No canal, eu acho que no canal é a primeira. Mas quem estudou, estava estudando presencialmente antes da pandemia, eu já havia falado. E quando você fala que um gerente é um Caxias, que ele é um Caxias, é porque ele é o quê? Um chefe severo, muito exigente. Aqui também é derivação imprópria. Aí o cara, caraca, que derivação imprópria é essa? Derivação imprópria aqui, ele diz o quê? Que os substantivos próprios viram comuns. Porque Caxias vem de Duque de Caxias, é um nome próprio. Caxias, ele está transformando o substantivo próprio em substantivo comum. E é a mesma coisa daquele de fumar um Havana. Fumar um Havana também é uma derivação imprópria e é uma metonímia, tá? Isso aí é uma derivação imprópria. Pode cair como metonímia, que é o lugar pelo produto, e pode cair como derivação imprópria, porque Havana é de Cuba, né? É um nome próprio, né? Então, você tem o substantivo próprio virando comum. Então, ocorreu derivação imprópria onde? Nas 3. Essa é maneira para cair. Bem maneira. Aponte a opção em que o adjetivo composto não se flexiona no plural. Vamos lá. Conferências sociopolíticas. Esse variou. Consultórios médico-cirúrgicos. Também variou. Mulheres italo-americanas, igual mulheres luso-brasileiras. Variou. Agora aqui não vai variar, porque quando você fala que ele gostava de usar terno verde-limão, seriam ternos verde-limão, que é verde da cor do limão. É igual verde-abacate, verde da cor do abacate, amarelo-ouro, amarelo da cor do ouro, amarelo-canário, vermelho da cor do sangue, que é o vermelho-sangue, são invariáveis, né? Branco-paz, que já caiu também, né? Branco da cor da paz. Enfim, aqui ó, mais uma questão para falar, porque super-homem, super, hiper, mega, ultra são prefixos. Então aqui nós temos uma derivação prefixal, super, hiper, mega, ultra, hipo. Eu lembro da questão da hiponatremia. O hipo é prefixo, aí é derivação prefixal. Eu lembro até da natremia, né? Natremia é a presença de sódio no sangue. Se cair em CEF, eu acertaria se caísse, né? Submarino, ó, submarinos e submarinas. Parassíntese, parasintetismo, ó, parasintetismo. E televisão é hibridismo. Tá lá naqueles 13 hibridismos, né? Tem até um post no Instagram também. E eu mandei nos grupos dos assinantes esse postzinho, né? Beleza. Então, derivação prefixal para super-homem, submarino é parasintética, submarinas é parasintética e televisão é hibridismo. Ok. Essa é bem legal. Ele quer aqui a conjunção coordenativa alternativa. Quem erra essa, dá um mole assim, gritante, né? Acentuado. Porque olha só, ora, vírgula, tem calma. Ora que tudo melhora. Aqui é do verbo orar, não é ora. Para ser ora tinha que ser assim, ora fazia uma coisa, ora fazia outra, ora chovia, ora fazia sol. Aí é alternância, é alternativa, tá? Agora aqui não, aqui é interjeição, ó. Ora, isso lá são horas de chegar, esse ora aqui é como se tivesse, né, espanto, surpresa, né? Dando surpresa. A C também é legal, porque quer, a gente fala assim, as alternativas são ou, ora, quer, seja, já. São alternativas. Só que aqui, esse quer não é alternativa. Eles são verbos. Ó, a vida quer que eu viva. O tempo quer que eu seja. Não é alternância.
Agora, olha para D. Tenha modos à mesa ou suba já para o seu quarto. Aqui é a alternativa. Lembrando que o ou é a única alternativa que pode aparecer uma vez só. Porque o ou pode ser só o ou pode ser ou você estuda ou você trabalha. Aí contam duas alternativas. E é importante isso. Quando dobra contam duas alternativas, que tem uma questão dessa de contagem, que você vê que está escrito tipo ou você trabalha ou você estuda. Aí contam duas alternativas. Aqui não. Aqui a da frente é uma oca, oração coordenada sindética, e aqui é oração coordenada sindética alternativa. Beleza? Vamos lá. Caso haja justiça social, é condição. Caso haja, se houver. Embora a televisão ofereça imagens concretas, ela não fornece uma reprodução fiel da realidade. Concessivo. O embora é a mais concessiva do mundo. E não pode esquecer que o embora é irmão gêmeo do conquanto junto. Conquanto junto também é concessiva, tá? E aqui, como todas aquelas pessoas estavam concentradas, não se escutou um único ruído. Ou seja, não se escutou um único ruído porque todas aquelas pessoas estavam concentradas. É causa. Visto que todas aquelas pessoas estavam concentradas, não se escutou um único ruído. Guaraná é o Guaraná, aqui é a comichão já caiu 500 vezes, é a coceira. Aqui é o dó é masculino. Ah, mas eu pensei em pena. Não, tira isso da cabeça. Dó é substantivo masculino. E aqui é a cataplasma. O-A-O-A. O-A-O-A. Aqui, mais uma vez eu vou falar, né? Porque já tá no canal também isso, né? Aquelas histórias das exceções que terminam em mar. Afleuma, aceleuma, acataplasma, a enzima e a trama. São as exceções. Por quê que eu estou escrevendo isso? Porque tem aquela história, né? A grande maioria dos substantivos terminados em ma são masculinos. Aí aqui são as exceções. E o outro que é masculino também, que eu já falei, estou falando mais uma vez aqui, ó. O estratagema. O estratagema é o plano. Já falei pra caramba. E tem esse outro aqui que eu quero que vocês gravem, que eu estou preocupado que possa cair. O alude. O alude é o deslizamento. Aí tem até um exercício que a gente vai fazer, vocês vão ver. O colossal alude, né? O colossal deslizamento. Grava, é o alude, masculino. Beleza, vamos lá. Aqui nós temos o mandado de segurança. Mandado é uma ordem judicial. Mandato é o período de missão política. Beleza? Ó, o passo imperial. Passo com C cedilha existe? O que é isso? Palácio Imperial. Foi reformado pelo governo. O cliente colocou uma rubrica. Rubrica, não tem acento, não é rúbrica. A gente tem que falar rubrica, assim como a gente fala recorde. Né? A gente fala recorde, a gente fala cateter. A gente não pode falar catéter, é cateter. A gente fala que é o prêmio Nobel. Nobel não pode falar Nobel, é prêmio Nobel da Paz, prêmio Nobel de Literatura, né? Porque são oxítonas. E só para insistir, né? Ó, item nunca teve acento, nem itens, tá? Só para deixar claro, beleza? 42. Identifique a opção em que o advérbio modifica outro advérbio. Para isso acontecer, é porque um advérbio vem colado com outro. Então a resposta aqui era delta. Por quê? Porque olha só, havia um posto de gasolina bem longe. Aqui é como se fosse muito longe. Aqui é um advérbio de intensidade que está modificando um advérbio de lugar. Se alguém marcou A, bastante luminoso, via-se um letreiro bastante luminoso. Aqui até é um advérbio de intensidade, mas luminoso é adjetivo. Porque se você pegasse aqui e botasse viam-se dois letreiros bastante luminosos, você vê que foi para o plural, é adjetivo. Da mesma forma que o custo de vida está muito alto, aqui é advérbio de intensidade, mas o alto é adjetivo, porque está qualificando o custo de vida, aqui o verbo de ligação. Ó.
Então, tem que tomar cuidado com isso, tá? Agora aqui a 43. O substantivo em destaque é classificado como abstrato. Ó, vento é concreto. Aí tem gente que fala, que isso? O vento é concreto? O vento é tão concreto que ele causa estrago. Ele derruba casas, enfim. O vento ele é muito concreto, tá? Amor é abstrato. Amor é sentimento. Ah, então sentimento é abstrato. Beleza. Deus é concreto. Deus é concreto, o capeta é concreto, Saci Pererê é concreto, tudo que tem imagem é concreto. A sereia é concreto, né? Brasil é concreto também. Ah, você olha lá para o mapa, você vê aqui, ó, isso aqui é o Brasil, concreto, tá? Ó, essa aqui, ó, isso aí também tava naquela história de aposto e vocativo. Ah lá, ele não compareceu, vírgula, esse outro troca pelo quê? Se você falou fato, tu tá no clima. Ele não compareceu, fato que nos deixou tristes. É o aposto oracional, mano. O fato, sinal e coisa. Dá uma revisada no vídeo de aposto e vocativo, com calma, tá? A oração destacada é subordinada substantiva, objetiva, direta. Vamos lá. Será prudente isso? Se será prudente isso, isso será prudente. É subjetivo. Nós ordenamos isso. Nós ordenamos o quê? Tem sujeito que perguntou o quê? É o AD. Marquei. Bola. Importa isso. Se importa isso, é porque isso importa. Subjetiva. Acontece isso. Se acontece isso, é porque isso acontece. Também é subjetivo. Questão muito fácil. Agora aqui, ó. Escreva em letra de forma os superlativos absolutos sintéticos. Então vamos lá. Muito célebre. Celebérrimo. Muito acre, acérrimo. Muito doce, dulcíssimo. É só lembrar da minha avó, o doce. A minha avó, a dona Dulce, era um doce de pessoa, tenho muita saudade da minha avó. Muito doce, dulcíssimo. Ah, mas tem o dócil. Fala que o cão é muito dócil. Aí é docílimo, tá? Não vai confundir. Nobre, nobilíssimo. Cruel, crudelíssimo, assim como fiel seria fidelíssimo, entre esse D aí mesmo, tá? Salubre, salubérrimo. Aí tu vai falar, pô, tem que gravar isso? Tem. Capaz, capacíssimo. Quando termina em Z, vai virar císsimo. Olha eu escrevendo errado aqui, ó. Capacíssimo. Veloz, velocíssimo. Audaz, audacíssimo. Íntegro. Íntegro é integérrimo. Tem até uma outra questão que vai aparecer. Amargo, amaríssimo. Pobre, paupérrimo. Sagrado, sacratíssimo. É com C mesmo, tá? Sacratíssimo. E muito amável é amabilíssimo, porque vem do latim. O latim do amável é amábil, beleza? Vamos lá, 47. O criminoso passou despercebido. Ele passou despercebido. Despercebido é sem ser notado. Desapercebido é despreparado ou desprevenido, né? Então o criminoso passou despercebido pelos seguranças e praticou o delito. Ou tem aquela outra também, que ele fala assim: o pôr do sol não pode passar despercebido, ou seja, o pôr do sol não pode passar sem ser notado. Despercebido, sem ser notado. Desapercebido, despreparado ou desprevenido, tá? Aqui o uso do porquê, né? As razões por que fomos punidos, ou seja, as razões pelas quais fomos punidos, separado e sem acento. Troca por pelo qual e flexões, né? Beleza. 49, AGS 2016. Apesar de ter avançado nas técnicas de embelezamento, sempre que tiver apesar de ou apesar de que, é concessiva. Mais uma vez eu vou dizer isso para vocês. Aqui tá vendo aqui, ó, concessivo e concessivo, final e comparativo. Isso tem que chamar a atenção também, principalmente se você tiver alguma dúvida, tá? Para combater a celulite, olha a oração subordinada adverbial final reduzida de infinitivo. Já apareceu nesses simulados aí de One Quality, acho que foi no último, né? O para é final, ó.
Final era que tinha mais, só Jesus. Segundo, conforme, consoante, é conformativa. Segundo, conforme, consoante, é conformativa. Ou seja, bola. Segundo, indicam pesquisas realizadas em alguns países, conforme, consoante, né? Ou até como. 50. A palavra destacada é classificada como advérbio em. Classificada como advérbio. Bom, vamos lá. Todos devemos praticar o bem. Praticar o bem. Quando eu falo praticar o bem, isso aqui é um substantivo, porque está precedido de artigo. Tá? Devemos preservar todo o bem público. Também é outro substantivo. Todo bem público é todo patrimônio, né? Esse bem aqui é patrimônio público, substantivo. Sua amizade sempre foi um bem para mim. Ó, um bem. Está precedido de artigo, é substantivo. Felizmente conhecemos bem, conhecemos mal. Aqui é o modo, como a gente conhece. Você conhece bem? É advérbio de modo, que é o contrário de mal com L, né? Beleza. Aqui era advérbio, tá? Questão fácil. Beleza, vamos lá. 51. Leia e observe o emprego das vírgulas. Aí você não lê. Aí ele falou assim, no texto acima não há vírgula separando, não há. Vamos lá. Primeira vírgula apareceu, ó, o dicionário, que é conhecido como o pai dos burros, é verdadeiramente uma grande ferramenta de consulta. Então, você percebe que esse que é um pronome relativo, concorda? Porque ele vai retomar o dicionário. O dicionário é verdadeiramente uma grande ferramenta de consulta e o dicionário é conhecido como o pai dos burros. Show de bola. Então, essas vírgulas estão isolando quem? A oração subordinada adjetiva explicativa. Tem essa. Vamos lá. Ele traz o significado das palavras, vírgula. Esclarece sobre a regência dos verbos, vírgula. Menciona a classe gramatical, vírgula. Apresenta inúmeros exemplos de frases e traz até a etimologia dos vocábulos. Você concorda que isso tudo aí são ocas? Ó, ele traz o significado das palavras, oca. Oração coordenada sindética. Esclarece a regência dos verbos, oca. Menciona a classe gramatical, oca. Apresenta inúmeros exemplos de frases, oca. E traz até a etimologia dos vocábulos. Oração coordenada sindética aditiva. Então, orações coordenadas está aqui. Beleza. Aí depois ele falou, sempre que precisamos de uma boa ferramenta de consulta, vírgula. O que esse sempre que precisamos é? Oração subordinada adverbial temporal. Sempre que, quando precisamos de uma boa ferramenta de consulta, é a ele que devemos recorrer. Então tá. Então não há vírgula separando adjunto adverbial. O resto tem. Uma questãozinha de vírgula aí maneira. Né? Vamos lá. Agora aqui, ó. Essa aí é da última. Ó, Paulo é tão corajoso quanto um leão é. Comparativa. Aí você vê, ó. Eu não gosto quando eles fazem isso. Ó. A comparativa tá prevalecendo. Sabe? Assim é meio sem graça. Aí aqui. Paulo é tão corajoso que... Quando tem o tão quanto, é comparativo. Se é tão corajoso que, aqui a gente vai entrar naquela escola. Tal que, tanto que, tamanho que, consecutiva. Aí eu fui lá e botei consecutivo, consecutivo. Ó. Aqui, ó. Já matei. É bola. A maioria vai pegar isso. Então trate de pegar também. Desde que o insultaram, Silvio ficou de mau humor. Desde quando o insultaram, Silvio ficou de mau humor. É temporal. E desde que não o provoquem, Silvio não revida. Ou seja, caso não o provoquem, contanto que não o provoquem, aqui é uma condição. O Silvio não revida, caso não o provoquem. Aí é condicional. Condicional. Aí está marcado. Não vai errar isso na prova, né? Leia o texto abaixo e, em seguida, assinale a alternativa com a afirmação incorreta. Aqui é incorreta. Tá, vamos lá. Eu não vou nem ler o texto, vamos direto para as alternativas. A primeira e segunda orações apresentam respectivamente como núcleos do sujeito, mulher e chefes. Vamos lá. A mulher conquistou o seu espaço no mercado de trabalho. Então, a mulher é o núcleo do sujeito. Tá. Os mais exigentes chefes também já se renderam à competência feminina. Então, o núcleo aqui é chefes. Mulher e chefes, né? A primeira e segunda oração apresentam respectivamente como núcleo do sujeito, mulher e chefe. Gostei. A forma verbal se renderam da segunda oração, que está aqui, não tem sujeito determinado expresso. Como não tem o sujeito aos mais exigentes chefes, essa já está errada. Aqui, ó, marquei. Tá de brincadeira, né? Na primeira oração, a forma verbal conquistou apresenta sujeito simples, determinado. Tá certo?
A mulher é sujeito simples. O último período apresenta oração sem sujeito. Hoje há muitas mulheres, inclusive em casos de existir. Ou seja, o verbo haver no sentido de existir é sujeito inexistente, oração sem sujeito. Tá certo? Vou brigar com o que aqui? Só é pobre, ó meu filho, vocativo, quem não trabalha. E você, rapaz sadio e forte, já pode procurar um emprego. Pedro Inácio, vírgula, meu companheiro de infância, aposto, segue o cruza, é um homem rico porque trabalha desde garoto e começou com a pesca no Rio Paraná. Aqui, tá vendo? Quando a gente fez aposto vocativo, a gente viu, né? Nome de rio, né? Rio Paraná, Rio Amazonas, enfim, Rio Tocantins, já caiu diverso. Paraná é o nome do rio? Sim. Então isso é um aposto nomeativo ou aposto especificativo, que é o nome do rio. Então, vocativo, aposto e aposto. Questão fácil. Ok. Essa também é muito boa. Tem gente que tomba nessa. Leia o trecho abaixo. Aí, pá, meu coração, não sei porquê, bate feliz quando te vê. E os meus olhos ficam sorrindo. E pelas ruas vão te seguindo. O que a pessoa tende a botar aqui? Ela fala assim, o olho, olhos não vão seguir ninguém, vou botar prosopopeia. Metonímia. Essa questão foi de prova e tem um detalhe. Essa questão na prova, ela é uma questão antiga, nem tinha prosopopeia nas alternativas. O que tinha nas alternativas era catacrese. Como catacrese não cai para EAGS, eu tirei. Catacrese cai para ESA. Mas depois que a EAGS passar, eu vou fazer uma figura de linguagem só para ESA, tá? Por que é metonímia? A metonímia aqui é parte pelo todo. Porque quando ele fala que os meus olhos ficam sorrindo, na verdade, o sorriso é uma expressão do rosto por inteiro. Não é só, você não consegue sorrir só com os olhos. Você sorri, o seu rosto todo se movimenta. Então aqui era metonímia, parte pelo todo, tá? Mas é uma questão antiga que eu acho que dificilmente eles vão colocar novamente. Mas se eles puserem, tá aí, ó. E os meus olhos ficam sorrindo. Se você botar prosopopeia, você deu mole pra caramba. Ou você não assistiu o canal, né? Você assistiu depois da prova. Beleza. Os termos destacados abaixo regem complemento introduzido pela preposição a, exceto, bom, por princípio tem a aversão a. O aversão pede a. Lembrando que o aversão é a para por, mas rege a. Essa rege a. O ar puro é benéfico à saúde, rege a. O povo está descontente ao governo, não, descontente com. Aqui não rege a. E aqui, a violência tende a aumentar nas cidades próximas às capitais. Próxima é A ou D, mas tem o A, tá? Não deixa de ter o A. Aqui não tinha como botar A mesmo, descontente é como, tá? Leia, não leia. Na frase acima empregou-se a seguinte figura de linguagem. Bom, agora eu vou ler. Os eleitores perceberam que aquele candidato não era dado ao trabalho. Se você fala que alguém não é dado ao trabalho, isso é um eufemismo. O que você está querendo dizer é que aquela pessoa é como se fosse um morcego, né? Morcegão, chupa sangue, não faz nada. É um molengão, né? Tem muito lugar aí no Brasil que tem gente que não faz nada. Só um monte de suga, sanguessuga. É isso que eles são. Então não era dado ao trabalho, é eufemismo. Não está aqui a origem, mas isso foi de prova, tá, gente? Ok. Vamos lá. Função do que aí para brincar? Ela me abordou com tanta violência que, tal que, tanto que, consecutivo. Botei 1. Ó, tá vendo? 1, 2, 3. É o 1, para dizer que tá no empate. Essa é bem legal. Que ela é uma pessoa imprevisível, todo mundo sabe. Essa aqui é aquela que eu falei na oração subordinada substantiva, que é OD invertida. Todo mundo sabe isso. É OD invertida. Mas se eu falei que todo mundo sabe isso, o que é? Conjunção integrante. 3. Aqui, ó. Já matei. É bola. Desligue esse rádio agora. Tá dando uma ordem ou pedido, vírgula. Pois eu quero dormir. Desligue esse rádio agora, pois que ou porque eu quero dormir. Explicativa. Conjunção coordenativa explicativa. CCE. Conjunção coordenativa explicativa. 2. E na última. A família tem medo disso. Medo disso. É completiva nominal, mas o que é conjunção integrante? Conjunção subordinativa integrante. Lembrando que só pode ser conjunção subordinativa integrante o que e o se, né? Existem outros termos que fazem papel, mas não são classificados como conjunção integrante, tá? Beleza. 59. Gente, essa questão é bem interessante. Eu sei que vai ter gente que vai falar, pô, fiquei meio assim e tal. Ele quer a incorreta.
Vamos lá. Primeira coisa que você vai ter que saber, por isso que eu botei essa questão, ó. Tinha medo que lhe dissessem. Aí tu vai falar, mas não era para ser tinha medo disso? A preposição, ela pode estar implícita, tá? Tinha medo de que ele dissesse alguma coisa. É completiva nominal. Isso está escrito no livro, que a preposição pode aparecer implícita. Então não vai alterar na classificação. Ter abstrato CN. Ah, o D não estava escrito. Já sabe que ele pode estar implícito. Então isso está certo. Parece que, eu falei já. Parece que eu falei nessas aulas. Parece que vai dar o quê? Subjetiva. Parece isso. Isso parece. Subjetiva. Então aqui já está errado. Não vai dar predicativo. Se você grava as coisas, você acerta. Agora vamos lá. Vamos ver a outra. Mas ele desconhecia esse fato extraordinário. 2 pontos, isso. A positiva é que tem 2 pontos. Tá ok. A que é bem interessante. Olha só, mas que dizer do poeta numa prova escolar? Aqui o dizer está escondido. Dizer que ele é meio pateta e não sabe rimar? Dizer isso? Quer dizer, dizer o quê? O que eu devo dizer do poeta? É objetiva direta. Tá certa. A errada estava aqui embaixo. Ó. Isso parece com esses cabelos brancos. Pô, parece que vai dar subjetiva, mano. Parece que vai dar subjetiva. Então aqui que estava errado, né? Porque ele disse que era predicativa. Predicativa é ligada pelo verbo ser com determinante. Bem legal essa questão. Dá para ganhar. Quem tá macaco velho pega. E a 60 e última. Assinale a alternativa que apresenta uma conjunção integrante. Não sei o motivo levou a isso. Isso aqui é PR. Esta é a razão pela qual luto. Também é PR. Eu luto pela razão. Queria saber isso. Qual condição integrante aqui, neném? Queria saber isso. Eu queria saber se eu o ajudaria. Ou ele queria saber se eu o ajudaria. Esperamos o trem. O trem nos levaria ao destino. Pronome relativo. Condição integrante é o que e o C, que eu falei na outra. Beleza? Galera, espero que vocês tenham gostado. Quem não gostou, peço perdão, tá? Eu estou fazendo o meu melhor e espero ter ajudado. Beleza? Um forte abraço e até a próxima.